Glória a Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Glória. Amados, eu quero estar meditando com os irmãos aqui no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, no seu capítulo de número 7, no seu versículo de número 24. Glória. Quero deixar essa palavra no seu coração, você que irá ouvir essa mensagem. Creio que o Espírito Santo de Deus falará ao seu coração, amém? Mateus capítulo de número 7, versículo de número 4, assim diz a Escritura do Eterno. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e as não executa, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Irmãos, nós vemos que aqui nessa passagem, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no seu capítulo de número 7, no seu versículo de número 4, a Bíblia Sagrada, ela vai começar a nos advertir e a nos ensinar coisas maravilhosas para nossas vidas. Nós vemos que já no começo do seu versículo de número 24, a Bíblia vai dizer que todo aquele, nós vemos que Deus não abre exceção com ninguém, todo aquele. Então Deus está dizendo já aqui que todos aqueles que ouvem as minhas palavras, Deus, Ele quer com que eu e você venhamos ouvir as Escrituras do Senhor. Deus quer com que eu e você venhamos ouvir a sua palavra. A Bíblia diz que nós temos que ser não somente ouvintes, mas praticantes da sua palavra. A Bíblia adverte em vários dos seus versículos de Apocalipse, dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Sabe qual é o problema da nossa geração? O problema da nossa geração é que muitos já não querem ouvir mais o que Deus está falando. Muitos hoje não querem mais ouvir aquilo que Deus está ordenando. Mas Deus está dizendo neste momento: ouça o que eu tenho para ti. A Bíblia nos adverte então que todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras. Nós começamos a entender que ouvir é entrar no ouvido e descer para o coração. Agora, escutar é entrar pelo um ouvido e sair pelo outro. Escutar e ouvir é diferente. Ouvir entra pelo ouvido e desce para o coração, ô glória. Mas escutar entra por um ouvido e sai pelo outro. A nossa geração hoje não quer mais ouvir. A geração de hoje, ela só está escutando. Nós estamos vendo que em nosso meio muitos vão ao culto, até ouvem uma mensagem boa, uma boa pregação, e até ali estão no momento ouvindo. Mas quando saem do culto, elas perdem, ô glória, a mensagem, esquecem da mensagem, esquecem o que elas ouviram. Então, se ela esqueceu, é porque ela não ouviu, ela escutou. O salmista Davi disse: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Por quê? Porque Davi ouvia a voz de Deus. E quem ouve não descarta, quem ouve guarda aquilo
que Deus, ou glória, falou para ele ou para ela. Então Deus está nos ensinando e dizendo neste momento, meus irmãos, nós temos que ouvir a voz de Deus. Um filho, quando ele escuta a mãe fala uma coisa e ele no momento até tem um momento de remorso, mas só que depois, passando aquele momento, ele continua a fazer aquela mesma prática que ele estava fazendo. Mas se aquele filho que escutou, ouviu a mãe, ele não vai mais fazer aquilo que ele estava fazendo de errado. Por quê? Porque quem ouve é diferente. Quem ouve não pratica mais o mesmo erro que estava cometendo. Deus está dizendo, está na hora de eu e você ouvirmos a voz do Senhor. Quem ouve talvez fez uma coisa errada naquele momento, mas Deus está dizendo, você fez, mas a partir de hoje não faça mais, porque quem me ouve não pratica mais o que estava praticando. Deus quer com que nós venhamos ser uma geração que esteja com os ouvidos abertos para ouvir a sua voz. E ainda mais, a Bíblia vai advertir dizendo que todo aquele, pois que ouve as minhas palavras e as pratica, ó glória, assemelhá-lo-ei ao homem prudente. Nós temos que ouvir a voz do Senhor, nós temos que ouvir a palavra de Deus e nós temos que ser praticante dela. Porque, irmão, quem pratica a palavra de Deus tem uma vida sossegada, tem uma vida de prosperidade, tem uma vida de bênçãos, tanto ministerial como material, financeiro, como familiar, amoroso. Deus quer te prosperar, mas para eu e você sermos prósperos por Ele, nós temos que ir ouvir a voz do Senhor. Isaías profetiza no seu capítulo de 53, dizendo, quem deu crédito, ó glória, à nossa pregação? Em outras palavras, Isaías estava profetizando e dizendo, quem ouviu a palavra do Senhor? Jesus, ele começa advertindo, dizendo, quem deu crédito à nossa pregação? Porque Jesus veio e ele pregou o reino de Deus, ele pregou, aleluia, o evangelho santo e genuíno. Jesus estava trazendo a mensagem, só que observe uma coisa, Jesus, ele estava pregando, só que a multidão estava ao derredor dele. A multidão estava seguindo Jesus porque ele oferecia, porque ele podia realizar milagres, porque ele podia realizar maravilhas. Mas só que observe, irmão, que quando Jesus começou a pregar, aquela multidão não era uma multidão de ouvinte. Existem dois tipos de pessoa. Existe a pessoa que ouve e existe a pessoa que escuta. A multidão eram as pessoas que escutavam. Observe que quando Jesus começa a pregar um sermão, aleluia, a Bíblia vai dizer em João capítulo de número 6 que a multidão começou a se afastar, indo um por um embora. Jesus olhou para os discípulos e disse, e vocês vão fazer como eles também? Irão junto com eles? Pedro, olhando para Jesus, e disse, para quem iremos nós, se somente o Senhor tem palavra de vida eterna? Oh, glória a Jesus. A geração que ouvia era a geração de Pedro, era a geração dos discípulos. Eles estavam seguindo a Jesus não pelo que ele fazia, eles estavam seguindo a Jesus não pelo que ele realizava, mas eles estavam seguindo a Jesus pelo que ele é, a vida, o Verbo encarnado, o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Pedro sabia que o único que poderia salvar a alma dele era Cristo. Por isso que ele disse, para quem iremos nós, se somente o Senhor tem palavra de vida eterna? Eu quero profetizar na tua vida, somente Jesus tem palavra de vida eterna para você. Creia que Jesus está olhando para você, creia que Jesus está contigo, creia que Jesus está ao teu lado. Ei, ouça a voz do Eterno nesse momento, ouça a voz do Eterno, porque Ele está dizendo, independente se o sermão é duro, independente se o sermão, oh glória, é de profecia, é de bênção, independente qual seja o sermão, obedeça e ouça a minha voz, porque Jesus, ele vai comparar na sua palavra dizendo, todo aquele, pois que ouve as minhas palavras e as pratica,
assemelhá-lo-ei ao homem prudente. Oh glória, Jesus está dizendo que aquele que ouve a sua voz é um homem prudente. Uma pessoa prudente, ela planeja algo para com que algo de errado não aconteça. Observe, vou citar um exemplo. Se você está dirigindo na pista e lá na frente você vê um acidente que está acontecendo, você vai apertar o pisca-alerta para alertar quem está atrás, para alertar ele, para dizer que tem algo de errado que está acontecendo na frente e você está evitando um outro acidente. Então a pessoa prudente, ela evita que algo ruim aconteça. Jesus está dizendo: quem ouve a minha voz, oh glória, quem ouve a minha palavra, ele evita coisas trágicas na sua vida. Quem é prudente evita coisas ruins de acontecer na sua vida. O que tem acontecido é que pessoas estão enfrentando situações adversas. Por quê? Porque estão sendo não prudentes, mas estão sendo insensatos. Uma pessoa insensata, ela não pensa, ela não planeja, ela não está, aleluia, pronta para, aleluia, fazer aquilo que se deve fazer. E Deus está dizendo: ei, faça o que eu mandei, porque quem obedece a minha palavra é próspero e abençoado. Observe então que a Bíblia vai dizer no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 25, Jesus, ele vai começar a pregar e trazer um sermão a respeito da parábola das 10 virgens. A Bíblia vai dizer que essas mulheres eram 10 virgens, e sendo 10 virgens, amados, a Bíblia vai dizer que 5 delas eram prudentes. 5 daquelas mulheres eram prudentes e 5 delas eram loucas ou insensatas. Oh glória! A Bíblia, ela está nos advertindo e nos ensinando e dizendo: aquelas mulheres eram diferentes, elas tinham nomes de virgens, mas o que diferenciava não era o nome de virgem, não era o nome de crente, não era o título que elas tinham, não. O que diferenciavam elas eram a prudência e outras que eram insensatas. Quem você é? Você é prudente ou você é insensato? Observe que a Bíblia vai nos ensinar e a começar a dizer que 5 delas eram loucas e 5 delas eram prudentes. 5 delas, as prudentes, elas reservaram azeite. Quem é prudente, ele reserva azeite. Quem é prudente tem reserva na sua botija. Quem tem azeite, quem é prudente, ele sempre está buscando, ele sempre está, aleluia, buscando a face do Eterno. Agora, quem é insensato não busca a presença. Quem é insensato não tem reserva. Quem é insensato não tem azeite. Deus está dizendo: para de ser insensato, para de ser insensata e começar a ser prudente, porque Deus quer que você ande preparado. Por quê? Porque não existe ninguém despreparado. Ou está preparado para ficar, ou está preparado para subir. Jesus está dizendo nesse momento, glória, a oportunidade é hoje. Ou você é insensato, ou você é prudente. Jesus quer que a igreja seja uma igreja prudente, uma igreja que vigia. Observe que Jesus subiu ao monte para orar, e quando Jesus estava orando, a Bíblia vai dizer que Jesus desce. Ao pé do monte estão os discípulos. Só que naquele momento, irmãos, os discípulos foram insensatos. Eles foram insensatos por quê? Porque Jesus advertiu a eles dizendo: eu vou subir mais acima e vocês ficarão aqui embaixo orando.